Olá, tudo bem? Meu nome é João Márcio e sou professor de História da Arquitetura e da Arte. E este é o meu canal. Aqui nós conversaremos sobre arte. Hoje nós falaremos sobre uma obra que eu particularmente adoro. Falaremos sobre o monumento fúnebre em homenagem a Maria Cristina da Áustria, localizado na Igreja dos Agostinianos, em Viena. Para começar a falar da homenagem, falemos da homenageada. Maria Cristina da Áustria, ou Mimi, como era conhecida dentro de seu círculo familiar, foi a duquesa de Teschen. Nasceu em Viena em 13 de maio de 1742 e desde muito cedo demonstrou ter dotes artísticos. Aqui nós vemos uma pintura de São Nicolau realizada por ela. A família de Maria Cristina era muito poderosa. Seu pai foi o rei Francisco I, do Sacro Império Romano Germânico. Sua irmã foi a famosa Maria Antonieta. Essa mesmo, a rainha da França decapitada durante a Revolução Francesa, junto com seu marido, o rei Luís XVI. Maria Cristina e seu marido Alberto foram governadores dos Países Baixos no final do século XVIII. Ambos amavam as artes. Vale lembrar que Viena era, no período, a casa de um gênio da música, Ludwig van Beethoven. Mozart havia falecido há pouco tempo, 1791. Ou seja, Viena, no período, era uma das principais capitais das artes do planeta. Alberto e Maria Cristina foram responsáveis por uma das maiores coleções do mundo de desenhos e gravuras dos grandes mestres. Eles dedicaram suas vidas à coleção, que mais tarde ficou conhecida como Coleção Albertina. Seus descendentes aumentaram essa coleção e até hoje ela se encontra em exposição em Viena. Quando Maria Cristina faleceu de problemas gástricos em 1798, seu esposo resolveu homenageá-la com um monumento fúnebre em sua homenagem. Alberto de Casimiro, o duque de Teschen, contratou o escultor italiano Antonio Canova para executar a obra. Canova foi um dos últimos grandes mestres italianos. Nascido em 1757, na cidade de Possano, Canova foi o mais bem-sucedido e influente escultor do movimento neoclássico. Ele começou sua carreira como pedreiro e tornou-se escultor após mudar para Veneza em 1768. Não confundir Viena com Veneza. Ele era italiano e mudou de Possano para Veneza em 1768 e em 1781 ele muda novamente para Roma. E quando chega em Roma, ele sofre uma influência enorme da cultura clássica, das obras clássicas, e por clássico vamos entender Grécia, Roma, enfim, obras do período clássico. Ele trabalhou para uma galáxia de personalidades do período. Vamos pensar o seguinte, ele fez diversas obras para Napoleão, para o Papa Pio VII e também para o Duque de Wellington, o homem que venceu Napoleão em Waterloo. Então, para a gente ter uma dimensão dessa importância, ele ultrapassava fronteiras e políticas. A origem da obra do monumento fúnebre a Maria Cristina está em outra obra, também um monumento fúnebre. O monumento fúnebre a Tiziano, o pintor. O que aconteceu? O Canova foi contratado para um monumento fúnebre em homenagem a Tiziano e a pessoa que encomendou faleceu antes que a obra fosse executada. Então, o Canova, ele pega esse rascunho, esse esboço que ele tem desse conjunto escultórico e pensa assim, e se eu de repente usar de novo? E se eu de repente usar nessa obra para Maria Cristina?
Então, ele parte já de uma ideia, de um esboço, que ele construiu para Tiziano, mas aplicou a esse esquema, esse esboço, para Maria Cristina. Então, ele pega e ele tinha uma ideia muito clara do que ele queria. Nesse esboço, podemos ver uma composição piramidal, com um pedestal, estátuas alegóricas, urna e a estátua-retrato, todos os elementos dispostos de forma rigidamente geométrica. Lembrando que a racionalidade é um elemento do neoclássico, né? Rigidamente geométrico. E esse tema? Esse tema era muito famoso? Esse tema de monumento fúnebre era muito famoso nessa época? Vamos falar um pouco sobre o tema. A temática do monumento fúnebre foi muito estimada nas esculturas do século XVIII, pois era uma maneira de perpetuar a fama do homenageado para a posterioridade. Algumas vezes, esse tipo de obra combinava retratos com elaborados efeitos alegóricos, uma grande diversidade na área de composição e, em alguns casos, cor. Os monumentos podiam ser magníficos, grandiosos, lembrando que a grandiosidade também tinha a ver com o tamanho da homenagem que se fazia à pessoa ali falecida. No monumento a Maria Cristina, destaca-se a pirâmide, uma forma geométrica pura e também símbolo mortuário muito forte devido às pirâmides egípcias. Nessa obra, encontramos um duplo significado da morte. Encontramos a concepção clássica pagã e a concepção cristã da morte. Ou seja, dentro dessa obra moram duas leituras. Uma leitura que evoca uma tradição clássica, de uma antiguidade clássica, e também uma concepção cristã da morte. Vamos dar uma olhada nessas duas para entender melhor essa obra? Vamos lá. Na concepção clássica, a pirâmide é um símbolo associado ao descanso final do corpo. E sua entrada escura representa a entrada do reino dos mortos. Na entrada da pirâmide, a mulher que segura a urna representa Thanatos, a personificação da morte segundo os gregos. Peraí, Thanatos? Eu já ouvi esse nome. Não é à toa que o personagem dos Vingadores, que quer dizimar metade da galáxia, chama Thanos. Ou seja, uma aproximação muito grande com a figura do Thanatos, né, que representa a morte segundo os gregos. Atrás de Thanatos está a beneficência ou piedade, que segura a menina e o velho cego pela mão. Todas essas personagens estão ligadas por uma grinalda de flores e caminham juntas sobre um tapete, que a partir dos degraus continua no interior da entrada da pirâmide e simboliza a ligação entre a vida e a morte. À direita da obra estão também o leão, símbolo da força e moralidade, e o gênio alado da dor, apoiado no leão e simbolizando a ternura do marido para com a mulher. Em cima, um pute alado segura um ramo de palmeira. Um pute? Isso mesmo, um pute. Pute é o nome que se dá a essas crianças com asas. Em relação ao ramo da palmeira, na antiguidade, as palmas eram utilizadas para atribuir triunfos militares, vitórias e famas a personagens. Não é à toa que esse gesto recebeu esse nome. Nesse caso, a palma confere a Maria Cristina essas qualidades. O pute é acompanhado pela felicidade, que segura um medalhão com o perfil de Maria Cristina da Áustria. O medalhão está rodeado pelo Uroboros,
a serpente que morde sua própria cauda, um elemento simbólico do infinito. Na leitura, por um viés clássico, na obra, tudo é representativo e reforça o significado de homenagear a figura de Maria Cristina. Por isso, o infinito, a fama, a própria representação em um monumento fúnebre. Já na concepção cristã, a composição, vista de frente, apresenta-se como um plano, uma tela branca e luminosa, um diafragma que separa o claro e a dimensão sombria da morte. O espaço do observador, onde nós estamos, é o espaço da vida. Cruzar a soleira da escuridão é morrer. As guirlandas funcionam como um hino à memória consoladora que, com delicadas grinaldas e flores, une os vivos a seus mortos. Pode-se fazer uma reflexão sobre o inelutável avanço da humanidade rumo à misteriosa soleira da morte. Ou seja, esse grupo, ele caminha em direção à morte e não tem nada que a gente consiga fazer em relação a isso. Tornando o recinto, esse fato torna o recinto quase sagrado, onde todo gesto humano tem gravidade e profundidade significativa de um ato ritual. Estamos assistindo um ritual. No espaço, tudo é imóvel e claro. Os degraus separam o passo lento do pequeno cortejo, mas o tapete liga o exterior e o interior. À direita do cortejo estão duas figuras. Um leão adormecido. O leão é um animal tipicamente associado à realeza, devido às suas características no reino animal, força, coragem, bravura. Um leão dormindo indica a ausência de conflito, ou seja, um descanso em paz. Ao seu lado, encontramos um anjo chorando. Na abstrata dimensão do espaço-tempo, essa relação, as figuras se sucedem, subindo a intervalos regulares. O ritmo dá uma cadência lenta e grave de um canto fúnebre ao grupo. Primeiro as crianças e jovens mulheres, pois a morte tem sede da juventude e do belo. E por último, o velho que a chamou em vão. Aí vocês podem se perguntar, o neoclássico não era um movimento racional? E essa ordem não está seguindo a lógica da vida humana. Dentro da lógica, da ordem natural das coisas, o idoso seria o primeiro e a criança a última, mais distante possível da soleira da morte. Mas a resposta a essa dúvida é simples. A vida não segue a lógica da natureza. Um dia a gente está aqui, aí acontece a vida e a gente não está. A única certeza é que morreremos. O como e quando é o tempo que nos dirá. Por isso essa ordem do cortejo. E por que eu gosto tanto dessa obra? Além do refinamento do acabamento em marbre, além da perfeição da representação das figuras, além dos símbolos de entendimento direto, encontramos nessa obra o tema da efemeridade da vida e a morte, um tema atemporal e que interessa a todo ser humano. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, ative o sininho para receber novas notificações dos vídeos. Me despeço de vocês citando o poeta romano Horácio. Carpe diem quam minimo credula postero. Ou seja, aproveite o dia confiando o mínimo possível no dia de amanhã. Até a próxima.